Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Você está com sua Bíblia aí? Deixa eu ver sua Bíblia, sim. Glória a Deus. Então deixa ela aí bem à mão, bem acessível. Nós estamos aí nesse mês de setembro, nessa série de mensagens, a igreja que eu quero ser. Porque existe muitas vezes uma concepção muito errada em nossos corações, algo que nós adquirimos, ao longo da nossa história, ao longo da nossa caminhada, com a experiência em família, com a experiência em trabalho, na vida. A gente costuma adquirir alguns hábitos e esses hábitos vêm para dentro da igreja, Nós pensamos muito naquilo que nós queremos ter. E essa concepção acaba envolvendo esse aspecto da vida espiritual no que se diz respeito à igreja. E nós passamos a pensar na igreja que eu quero ter. Mas na verdade, Jesus não me chamou para ter uma igreja. Jesus não te chamou para ter uma igreja. Ele nos chamou para sermos a igreja. E entendermos isso com profundidade, mais que entendermos, vivermos esta verdade, é de extrema importância, de grande relevância para a minha caminhada com Cristo. Porque Ele não me chama para ter, porque Ele próprio não teve nada. Ele abriu mão de toda a glória e poder para servir ao Pai. E Ele em certa feita diz aos seus discípulos: eu não vim para ser servido, mas para servir. Nós não somos chamados para ter, nós somos chamados para ser um povo eleito, um povo de propriedade exclusiva de Deus, sermos o corpo de Jesus Cristo, sermos sal e luz nessa terra. Então nós precisamos refletir nesse mês de setembro, a igreja que queremos ser. Mas a igreja que queremos ser, não na nossa perspectiva, inclusive, mas na perspectiva de Deus. O que o Senhor quer de sua igreja. Nós vamos meditar hoje num aspecto de grande importância na vida da igreja. Uma igreja é tão forte, tão firme, quanto o seu elo ou o seu membro mais fraco. Uma igreja é tão forte quanto o seu membro mais fraco. E a força da igreja de Cristo não está em si mesma, mas está na fidelidade com a qual vivemos a palavra de Deus. A força da igreja, ela está firmada no fundamento dos apóstolos. A minha força e a sua força, ela deriva da nossa fidelidade à palavra de Deus. Porque Deus não tem compromisso comigo, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Daí deriva a força da igreja. Então a igreja é tão forte quanto o membro mais fraco. Eu te pergunto, você está firme na palavra do Senhor? Você está centrado no fundamento dos apóstolos? Faz uma pergunta para o irmão que está ao seu lado. Você é de Deus? Essa pergunta é uma pergunta muito séria. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação de Deus para os seus. Para os seus. Não é para qualquer um. É para os seus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Um texto muito conhecido, um texto extremamente importante, precioso para a nossa caminhada. 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 17. E fica com essa pergunta aí no seu coração: eu sou de Deus? Ou você é de Deus? Vamos fazer essa leitura. Uma leitura alternada. Eu lerei os versos pares, são poucos versículos, de 14 a 17, e a igreja vai ler os versos ímpares, assentados como estamos, os versos ímpares a uma só voz e com boa disposição. 2 Timóteo 3, versos 14 a 17. Tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pedimos a ti que teu Espírito Santo tire de nossa mente, nosso coração, aquele achismo de que já sabemos todas as coisas. Esvazia-nos, ó Pai, de nós mesmos, para que possamos receber uma porção dobrada da tua graça nessa noite, para que possamos ouvir a exposição da tua palavra e sermos tocados, sermos impactados pela palavra do Senhor, pela revelação do Senhor nessa noite, e que nós possamos, ó Pai, sair daqui de uma forma totalmente diferente da qual entramos, possamos sair daqui mais convencidos do teu chamado, possamos sair daqui mais comprometidos com o teu reino, possamos sair daqui mais, ó Pai, dispostos a ser a igreja que o Senhor espera que nós sejamos. Assim nós oramos e colocamos nossas vidas em tuas mãos, santas e poderosas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você é de Deus? A palavra do Senhor é uma revelação de Deus diretamente aos seus filhos, a homens e mulheres que reconhecem o senhorio de Cristo em suas vidas. E esse texto, que foi escrito pelo apóstolo Paulo por volta do ano de 66, nós podemos dizer que essa segunda carta de Paulo a Timóteo são as últimas palavras daquele apóstolo à igreja. Paulo estava prestes a ser executado, ele estava preso, aguardando sentença de morte. E ele escreve essa carta a Timóteo e à igreja, a todos nós, dando orientações, exortações, trazendo luz para o caminho daquele servo de Deus, assim como a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos hoje, instruindo a não deixar de lado aquilo que ele aprendeu desde a sua juventude, com sua avó, com sua mãe, para que ele para que ele permanecesse naquilo que ele aprendeu e que foi plenamente inteirado, sabendo inclusive de quem havia aprendido. A palavra de Deus, ela é o manual de Deus para aqueles que creem em Deus e buscam a Deus de fato. Buscam a Deus com a sua vida, com tudo que tem, com tudo que é. E esse texto é de extrema importância porque quando nós pegamos nossa Bíblia e menosprezamos esse livro, desprezamos, banalizamos, nós estamos, em outras palavras, dizendo: a palavra de Deus não tem valor para mim. Porque a Bíblia é a autorrevelação de Deus, é aquilo que Deus manifesta para aqueles que são dele. É a orientação, é direção, é também repreensão. A mesma Bíblia que diz para mim que eu sou um miserável pecador, é a mesma Bíblia que diz para mim que Deus me amou de tal maneira. A mesma Bíblia que diz para você que o seu corpo é templo do Espírito Santo, é a Bíblia que afirma para você que em Cristo Jesus você é salvo e de que forma nenhuma você será lançado fora. Ou seja, nós não podemos escolher aquilo em que nós cremos nas Escrituras. Nós podemos e devemos assimilar toda essa revelação e nos firmarmos nesta palavra. Os versos 16 e 17 trazem para nós
uma revelação tremenda e profunda que não pode ser banalizada, que não pode ficar perdida em nosso coração ou em nossa mente, não pode ficar engavetada para um final de semana, mas é algo que precisa nortear a minha caminhada aqui e agora e em cada momento. É algo que precisa mudar o meu estilo de vida. Porque a igreja que nós precisamos ser é uma igreja fiel à palavra. Não basta que esse púlpito seja fiel na exposição das Escrituras. Não basta. É necessário que cada membro desta igreja, cada cristão, seja fiel às Escrituras. Tenha as Escrituras como firme fundamento de sua existência, de sua caminhada, a ponto de transformar os nossos corações, a ponto de mexer no nosso estilo de vida, de mudar aquilo que éramos para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. E o verso 16 diz, com todas as letras, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia não é coisa de homens, é um escrito sobrenatural, é inspiração divina. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para os seus, para o seu povo, para mim, para você. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando entendemos essa verdade, nós passamos a dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. Porque eu creio e como eu vivo, eu creio e vivo porque eu me estabeleço na palavra de Deus. Eu estou firmado na palavra de Deus. Ela é a única regra na minha vida. Para a forma como eu creio e para a forma como eu vivo. As Escrituras, única regra. O verso 16 continua nos dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, tem uma utilidade, ela é proveitosa na sua vida. Por isso ela não pode ficar engavetada. Por isso nós precisamos ser fiéis às Escrituras, permanecermos no fundamento dos apóstolos. Se quisermos ser uma igreja de fato, uma igreja segundo o propósito de Deus, segundo a expectativa de Deus, nós precisamos estar firmados na Escritura, porque ela é proveitosa, ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça. Ela nos ensina como devemos viver a nossa vida para a glória de Deus. Ela nos ensina aquilo que o Deus Pai espera de nós e aquilo que nós podemos esperar dele. Ela nos ensina as bases, os princípios eternos que governam toda a criação, que devem governar a minha existência. Mas ela também me repreende nas minhas falhas, nos repreende naquilo que nós estamos fora de sintonia com a vontade do Pai. Ela também nos repreende naquilo que estamos aquém ou além do que Deus quer dos seus filhos, daqueles que são de Deus. Além de repreender, ela nos corrige. Deus Pai, enquanto Pai, Ele não só repreende os filhos, mas Ele corrige, traz orientação daquilo que precisamos fazer para agradá-lo. Então nós somos ensinados, nós somos repreendidos, nós somos corrigidos por meio da revelação de Deus. E nós somos educados na justiça. O Senhor nos educa para sermos justos, íntegros, retos. E esse mundo precisa de justiça. Esse mundo precisa de homens e mulheres que são íntegros, que são retos, sal e luz nessa terra. E a palavra do Senhor nos educa nessa justiça, nos capacita, nos prepara para sermos diferentes e não iguais, para sermos diferentes, sermos parecidos com Cristo e não parecidos com o mundo, sermos um povo diferente, um povo estranho, um povo esquisito, para aqueles que estão nas trevas e que estão acostumados com tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que estão acostumados com um estilo de vida que é um estilo de vida que ofende e provoca a ira de Deus.
Para isso nós precisamos ser estranhos e esquisitos, porque nós não podemos compactuar com as obras das trevas. O verso 17 diz mais: a fim de que o propósito das Escrituras, a palavra de Deus é proveitosa, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. Com que propósito? O propósito de tudo isso, meus queridos, é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O propósito é que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados, mas não é qualquer pessoa, é só o homem ou a mulher de Deus. Para isso Deus se revelou a nós, para isso Ele inspirou a Escritura, para isso Ele levantou servos que escrevessem a inspiração do Espírito Santo para nos guiar nesse ensino, nessa repreensão, nessa correção, nessa educação, para que nós sejamos perfeitos. Mas isso só se aplica ao homem de Deus, à mulher de Deus, não se aplica a qualquer um. Salmo 1, verso 6 diz assim, que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Ou seja, esse aperfeiçoamento que a palavra de Deus provoca em mim, provoca em você, não é para os pervertidos, não é para o perverso, é apenas para o homem ou a mulher de Deus. Por isso a pergunta: você é de Deus? Somos de Deus? Se somos de Deus, esta palavra é para nós, é para mim, é para me educar, é para me repreender, é para me corrigir, é para me educar, para que eu me torne uma pessoa perfeita, para que eu me torne uma pessoa perfeitamente habilitado para toda boa obra. Este é o propósito das Escrituras na sua vida. Como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Para sermos uma igreja que Deus quer que sejamos, precisamos ser fiéis e firmes na palavra de Deus. Isso não é um papel dos pastores, apenas dos oficiais, dos líderes, do pregador, de ser um fiel expositor das Escrituras. Mas é o nosso papel enquanto discípulos, homens e mulheres de Deus, sermos fiéis às Escrituras. Aí sim, seremos a igreja que Deus quer que sejamos. Isso precisa mudar o meu estilo de vida, impactar o meu dia a dia. As escolhas que eu faço, a forma como eu me comporto, a forma como eu me dirijo às pessoas, como eu me comunico, seja falado ou escrito, a forma como eu lido com o corpo que é templo do Espírito Santo, a forma como eu lido com a outra pessoa, a forma como eu trabalho, a forma como eu curto o meu lazer, todos os aspectos da vida precisam ser norteados pelas Escrituras. E eu preciso manter fidelidade a este padrão de Deus. Percebe? Como isso precisa mexer com todos nós e com cada um de nós. A igreja que eu quero ser, uma igreja fiel às Escrituras. E isso começa em mim. Começa com cada membro dessa igreja, com cada cristão, com cada homem e mulher de Deus. Pessoas que se submetem ao ensino das Escrituras, coração ensinável. Pessoas que se submetem à repreensão das Escrituras, pessoas humildes, dispostas a entender aquilo que está fora do plano de Deus, aquilo que está desalinhado com o reino de Cristo. Pessoas que estão dispostas a serem corrigidas pelas Escrituras, a deixar de lado aquilo que não é conveniente a um cristão, a um homem de Deus, a deixar de lado aquilo que não é conveniente a uma mulher de Deus, para ser educado ou educada na justiça, em retidão, em integridade, para a glória do Pai. É isso que o Senhor quer de nós, que sejamos uma igreja fidedigna com a palavra do Senhor, uma igreja fiel às Escrituras, uma igreja que leva a sério essa
Escritura que é inspirada pelo próprio Deus. Que sejamos com sede e fome de nos alimentarmos da palavra de Deus, que este é o pão do Filho e da Filha de Deus. O próprio Jesus diz: o meu pão consiste, na palavra que sai da boca do Pai. E o meu pão e o seu pão precisa consistir da graça que vem do alto, precisa consistir da palavra que vem da boca do Senhor, precisa consistir em servir ao Pai da forma que Ele quer ser servido. Este é o nosso pão, este é o nosso sustento. Independente das circunstâncias, independente de termos ou não termos o que quer que seja, precisamos ser homens e mulheres de Deus, que se submetem à palavra do Pai, que se alinham com a palavra do Pai. Essa palavra perfeita, ela é muito mal compreendida, a fim de que o homem de Deus, ou seja, eu e você, nós, seja perfeito. Muitas vezes temos uma ideia equivocada de que ser perfeito é sermos isentos de todo e qualquer pecado, é não termos nenhum tipo de falha, mas não é esse o significado do termo perfeito. No grego, a palavra que foi traduzida por perfeito, teleios, ela significa maturidade, pronto, maduro, plenamente crescido. Meu querido e minha querida, o seu Deus não quer uma criança. O seu Deus quer um homem e uma mulher prontos, maduros. Nós começamos criança, deixamos de fazer coisas de criança e passamos a amadurecer no conhecimento e na graça do Senhor e nos tornamos homens e mulheres espirituais, homens e mulheres plenamente crescidos. É esse o sentido da palavra perfeito, teleios. Vira para o irmão e para a irmã que está do seu lado e fala: seja teleios. Já aprendeu a palavra em grego, teleios. Plenamente crescido. Deixa de ser criança na fé e seja um homem ou uma mulher de Deus. Plenamente crescido, pronto, maduro. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é este alimento. Ela nos capacita a crescermos continuamente. E esse crescimento não tem nada a ver com tempo, tem a ver com entrega, tem a ver com se render a Deus, se render ao Espírito Santo, tem a ver com busca interior. Então não é o seu tempo de igreja que vai determinar o seu crescimento, a sua maturação espiritual, mas é a sua entrega ao Espírito Santo, é a sua entrega obediente e humilde à palavra do Senhor. E nós somos assim capacitados por Deus, nós somos assim conduzidos por Deus nesse crescimento, nessa maturação, para chegarmos ao ponto de sermos plenamente crescidos. Em Efésios fala de que chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo. O seu alvo não é o seu líder de grupo familiar, o seu alvo de estatura não são os seus pastores, não são os oficiais da igreja. O seu alvo de crescimento é Cristo. Chegarmos à estatura de Cristo. O Senhor fala que para que o homem de Deus seja perfeito, seja plenamente crescido, seja teleios, não um menino agitado com qualquer vento de doutrina, não um menino triste, abatido e desesperado porque não tem isso ou aquilo, mas um homem e uma mulher plenamente crescidos para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Mas é um texto que é tão conhecido e que precisa provocar mudanças verdadeiras em nossas vidas. Mudanças reais, mudanças no estilo de vida, mudanças no coração, mudanças em todas as áreas de nossa existência. Para que momentos como esse, quando estamos em culto solene,
estejamos de fato como homens de Deus e mulheres de Deus, cultuando o Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, prestando a Ele um culto digno, porque é um culto prestado por homens e mulheres plenamente crescidos, homens e mulheres prontos para a glória do Senhor. E a palavra de Deus, ela está estabelecida, está revelada para nos guiar nesse crescimento. Eu e você precisamos ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ser parecidos. E quando estivermos caminhando nessa semelhança, nós vamos impactar as trevas, o mundo, sem fazer força. Sem precisar insistir com as pessoas. Porque a luz de Cristo brilha em nós e essa luz atrai aqueles que são do Senhor. Meus queridos, nós precisamos refletir nesse texto tão simples, tão claro e tão profundo. Nessas verdades que a palavra é inspirada por Deus. Ela tem uma utilidade na sua caminhada para toda a sua existência. E ela tem um propósito. Mas isso só se aplica ao homem e à mulher de Deus, a ninguém mais. A forma como nós nos relacionamos com a palavra de Deus diz mais a respeito de quem somos do que de quem Deus é. Diz mais a respeito de como cremos, de como buscamos a Deus. E que eu e você possamos, de fato, em espírito e em verdade, adorar o Senhor. Buscar o Senhor por tudo o que Ele é. Buscar o Senhor com todas as forças da nossa alma. Crescermos e avançarmos essa maturação espiritual para sermos homens e mulheres completamente crescidos para a glória do Senhor. Amém, meus queridos? Feche os seus olhos. Faça uma oração ao Senhor. Eu não sei como tem sido o seu tratamento com a palavra de Deus no dia a dia. Como você tem se alimentado dessa palavra que é alimento para a sua alma. Mas coloque-se diante do Senhor nesse momento. Peça ao Senhor, Senhor, me dê fome, me dê sede da Tua presença, da Tua palavra. Que eu possa me alimentar mais da Tua palavra e que essa palavra venha nortear cada passo da minha existência. Que essa palavra venha me transformar gradativamente, continuamente. Para que eu me torne cada vez mais parecido com Cristo. Para que eu me torne plenamente pronto para te servir. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ore ao Senhor.